Augusto liberado. Nosso programa hoje basicamente está sendo falar de Gugu. Por quê? O jornalista Felipe Campos fez uma revelação bombástica no podcast que ele apresenta lá no site da Record TV, e ele diz que um amigo dele viu o João Augusto dias após o enterro do Gugu. Só que o que surpreendeu nessa história toda, né, Ítalo, não foi simplesmente ele ter visto o filho do Gugu. Foi quando ele viu o filho do Gugu. A gente tem esse trechinho e eu vou pedir pra nossa produção soltar pro pessoal de casa. Um grande amigo meu, que é apresentador de televisão, me confidenciou ontem uma história. Depois de 2 dias que o Gugu havia falecido, depois de 2 dias, eles voltaram para Orlando, os filhos, né? Eu lembro. Eles voltaram para Orlando. E esse meu amigo foi numa balada. Chegando na balada, com quem que ele deu de cara? Com o filho? Com o João Augusto. Meu Deus. Deu de cara com o João Augusto na balada. 2 dias depois que tinham enterrado o pai. Um grande amigo meu, que é apresentador Tá aí então, né, esse relato do Felipe Campos, disse que um grande amigo dele, que é apresentador, 2 dias depois, né, do enterro do Gugu, viu o João em uma balada lá nos Estados Unidos. Por um lado, as pessoas estão falando, é a vida dele, deixa ele fazer o que ele quer. E por outro, estão falando, nossa, que luto, né? 2 dias depois que enterrou o pai, teve que enfrentar uma viagem de volta, que é cansativo viagem, né? E ainda depois estava numa balada. Então as opiniões estão muito controversas aí nessa situação, né? Posso fazer um outro comentário polêmico? Pode. Duvido que isso tenha acontecido de verdade. Eu duvido. Sabe por que eu tô falando? Porque uma coisa é se o Felipe Campos tivesse dito que ele viu. Mas é uma informação que ele fala que um amigo dele viu, ou esse amigo tava numa balada, encontrou com o filho do Gugu lá na balada e tudo mais. Mas foi na balada, ele bebeu, ele dançou. Será que ele realmente viu o que ele disse ter visto? Será que ele não confundiu com uma pessoa parecida? Né? Porque realmente ia ser muita coincidência o amigo do Felipe Campos tá lá e ver o filho do Gugu 2 dias após o enterro do Gugu numa festa. Tudo bem que não dá pra gente criticar se o filho, se o João, né, tivesse realmente lá, porque para pensar, né, existem formas de processar o luto. Existem pessoas que vão ali, tem gente que vai se embriagar, tem gente que vai fazer coisas para tentar superar aquela dor, né? Então, assim, pode ser que seja nesse contexto? Pode ser que seja nesse contexto. Mas realmente, fica esquisito? Fica muito esquisito. Mas é mais uma vez aquilo que eu falei. É o disse que disse, né? Ele falou que viu, com um amigo dele viu. Não foi ele falando que não, eu estava lá. Não, foi um amigo meu que viu. Será que esse amigo viu mesmo? Será que não era somente uma pessoa parecida com ele? Né? Então, assim, eu ponho meu ponto de dúvida nessa história. Eu não acredito que tenha acontecido pelo menos dessa forma e que 2 dias depois a gente viu como o João estava sofrendo lá no... Né? Tudo bem que ele aparentava, né, ali ser um dos pontos fortes da família ali naquele momento de dor, mas eu acho muito difícil que realmente ele tivesse lá, não por falar assim, não, ele não faria isso, até porque eu nem conheço ele, acho que ninguém conhece ele a ponto de falar isso, né, que ele não é uma pessoa tão pública, mas por conta desse gap de informação mesmo. Foi o amigo do Felipe Campos que viu, não foi o Felipe Campos que viu. Você entende onde eu quero chegar? Tá esquisita a história. Sim, eu não duvido, sabe? Eu não duvido que isso tenha acontecido, justamente por isso que você falou, Ítalo, que é cada um processa o luto de uma forma diferente. Sim, durante todo o período do velório e do enterro do Gugu, eu tive lá no enterro e eu pude ver isso mais de perto. O João, por momentos assim, ele chorava e depois ele parava e tentava consolar a mãe, as irmãs e a avó. Por vários momentos a gente via ali ele com a cara fechada ali, né? Só esboçando sabe quando parece que aquela sensação do choro forte quer vir, mas a pessoa tá reprimindo aquilo de certa forma? Porque ele precisava fazer isso para poder dar assistência pros familiares e principalmente pra avó, né, que já tem ali uma idade um pouco mais avançada, tava super mal com toda essa situação, tendo que enterrar o próprio filho, os amigos, os famosos chegando pra dar o último adeus ao Gugu. Então eu não duvido que isso tenha realmente acontecido, mas eu acho que é aquilo, cada um processa o luto de uma forma diferente, foi o que você falou. Tem gente que sai pra viajar, tem gente que quer
fazer tchaca-tchaca na buchaca, né, até não poder mais, porque acaba sendo uma válvula de escape, e tem gente que precisa extravasar isso de certa forma. Então eu acho que assim, o luto ele é muito individual, né, as pessoas precisam respeitar um pouco mais também, não é porque ele tava em uma festa que ele tava bem. O que ele tava comemorando. Exatamente, né? Às vezes ele foi porque era tanta coisa, tanta informação, ter que voltar pra casa onde o pai dele teria morrido nos Estados Unidos, é um cúmulo assim de situações que ele pode ter saído, encontrou ali o primeiro lugar, falou, vou entrar, vou tentar abstrair um pouco a cabeça também daquele monte de informações, daquele turbilhão de informações e do que virou a vida deles depois que o Gugu faleceu, daquele período todo onde só se falava sobre isso, daquela semana, né, de espera, de translado de corpo, e chega corpo, e fica 24 horas lá em assembleia, e aí vai enterro, e depois não sei o que, e o assédio da imprensa. Às vezes foi a fórmula, a válvula de escape que ele encontrou naquele momento. Não que ele tenha premeditado e pensado ali, né, poxa, a gente precisa, ou melhor, eu preciso sair pra fazer alguma coisa pra... Não, às vezes foi a válvula de escape que ele encontrou ali na hora. Então isso é legítimo, cada um sente o luto de uma forma diferente, e o luto, independente da forma como a pessoa deseja enfrentar ele, precisa ser, de certa forma, respeitado, tá? A gente segue então acompanhando o caso Gugu Liberato, e você fica informado de tudo que acontece aqui no nosso Papo de TV, tá? Vamos girando então